Em toda a história humana, poucas figuras remanescentes tão proeminentes quanto Moisés. De príncipe a pastor, mais tarde se tornou profeta, desafiando o império, liderando uma nação e se tornando canal para a lei divina que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde sua própria respiração foi um ato de rebelião, Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa pela mesma família que importa encerrar sua vida. A história deste homem não é apenas de lançamento e lei, mas também está envolta em profundos mistérios. Nos dias de Moisés, sua vida foi marcada por milagres, mas também foi misteriosa em sua partida. De acordo com o Deuteronômio, Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não eram fracos, e sua força não o abandonou. Deuteronômio capítulo 34 versículo 7. No entanto, o mais misterioso de tudo é que ninguém conhece o local do seu sepultamento até hoje. Deuteronômio capítulo 34 versículo 6. Uma vida que começou envolta em segredos parece terminar da mesma maneira. Então, quem era esse homem, Moisés? Porque sua vida e morte são cercadas por enigmas. À medida que desvendamos sua história, embarcaremos em uma jornada não apenas através da história, mas também no coração da fé, mistério e propósito divino. Você está pronto para descobrir a lenda que é Moisés? Por que Moisés foi tão importante para Satanás? Moisés foi destinado a ser o libertador do povo hebreu, escolhido por Deus para guiá-los para fora do Egito e para a terra prometida. Ele estava estabelecendo o palco para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Satanás sempre se opôs aos planos de Deus e via Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser detido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado na grande luta cósmica entre o bem e o mal. Moisés foi um jogador-chave na maior parte dessa batalha. Sua história nos lembra que não importa nosso passado, não importa nossos erros, Deus tem um plano para cada um de nós. E não há força para que nem mesmo Satanás possa resistir quando andamos em fé. Quando Moisés cresceu, escolheu-se a ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfruta dos prazeres passageiros do pecado. Hebreus capítulo 11 versículo 24 e 25. Moisés foi o homem que quase levou uma nação inteira para sua terra prometida, mas não conseguiu ir no último minuto. Sua saída deste mundo é talvez um dos momentos mais tocantes da história da Bíblia. Depois de enfrentar o poderoso faraó, dividir o Mar Vermelho e receber os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai, ele não foi autorizado a entrar na Terra Prometida. Por quê? A história de Moisés é ao mesmo tempo inspiradora e misteriosa. Em um dia específico nas águas de Meribá, Moisés descreveu as frustrações do povo. Eles reclamaram: "Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede?" Êxodo capítulo 17 versículo 3. Movido por seus clamores, Moisés voltou-se para Deus em busca de orientação. Deus disse a ele para falar com a rocha para que a água jorrasse, mas Moisés, em sua ira, bateu 2 vezes com seu cajado na rocha. Isso desencadeou consequências significativas, e Deus declarou que Moisés não traria o povo para a terra prometida. Números capítulo 20 versículo 8 a 12. Moisés subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a vasta terra prometida, mas ele nunca pisou. A Bíblia nos diz que Moisés morreu na terra de Moabe, e Deus o sepultou no vale da terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém conhece seu túmulo até hoje. Deuteronômio capítulo 34 versículos 5 e 6. O próprio Deus cuidou de Moisés em seus momentos finais, um testemunho do vínculo especial que compartilhavam. Mas o mais intrigante é a falta de um monumento, uma grande tumba, ou santuários para visitar. A humildade de Moisés se estende até mesmo em seu descanso final, e seu lugar de sepultamento permanece um mistério, escondido por Deus, intocado pelo homem. A disputa mencionada na Epístola de Judas é uma mensagem curta, mas poderosa, que exorta os crentes a permanecerem firmes em sua fé. Após a morte de Moisés, surgiu uma disputa sobre seu corpo, e Satanás, o adversário, encontrou uma oportunidade. Mesmo o arcanjo Miguel, poderoso guerreiro de Deus, não ousou condenar Satanás, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas capítulo 1 versículo 9. Embora não saibamos as razões exatas pelas quais Satanás queria o corpo de Moisés, várias teorias podem ser úteis.
Satanás sempre se opôs aos planos de Deus. Talvez ele quisesse profanar o corpo de Moisés. Ao fazê-lo, não só desonraria o legado do grande profeta, mas também desonraria o próprio Deus. Profanar o que é sagrado a Deus seria uma vitória simbólica para Satanás. Moisés era reverenciado pelos israelitas. Satanás, sempre astuto, pode ter visto o potencial de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Isso poderia desviar o coração dos israelitas de Deus, fazendo-os adorar um mero objeto em vez do Todo-Poderoso. Satanás é frequentemente chamado de acusador. Ele pode ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como bater na rocha ou matar o egípcio. Reivindicar seu corpo poderia ter sido uma tentativa de acusar Moisés, mas é a graça de Deus que salva, não nossa justiça. A história de Moisés nos ensina muitas coisas, como fé, perseverança, liderança e intimidação de um relacionamento com Deus. Mas sua morte nos lembra que mesmo o maior entre nós está nas mãos de Deus, e os mistérios que ele deixa para trás são, muitas vezes, as lições mais profundas. Moisés apresentou um relacionamento particularmente íntimo com Deus, declarado fé. Serviu como intercessor entre Deus e os israelitas e apareceu da ressurreição ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração. Tudo isso destacou a importância de Moisés no plano de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés por parte de Satanás pode ser vista como uma última tentativa de reivindicar uma vitória sobre um servo de Deus, uma vitória que ele nunca alcançaria. Enquanto os detalhes exatos do porquê Satanás quis o corpo de Moisés permaneceram um mistério, esse relato nos lembra das batalhas espirituais que ocorreram além da percepção humana. A história ressalta a importância da fé, a confiança na soberania de Deus e a necessidade de estar vigilante contra os ardis do inimigo. Nossa oração é que, assim como Moisés, possamos permanecer firmes em nossa fé, confiar na autoridade de Deus e descansar na certeza de sua vitória sobre o mal. Em nome de Jesus Cristo, amém. Enquanto os detalhes exatos do porquê Satanás quis o corpo de Moisés permaneceram um mistério, esse relato nos lembra das batalhas espirituais que ocorreram além da percepção humana. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e fé. Se este vídeo esclareceu ou ensinou algo novo, não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like para que o YouTube te entregue mais histórias da Bíblia Sagrada e compartilhe com outros que também poderão se beneficiar deste conhecimento. Deixe sua opinião para eu saber o que você achou da história de Moisés. Que a história de Moisés continue a nos inspirar e aprofundar nossa fé. Até a próxima!